Olá, concurseiro, olá, concurseira. Sejam bem-vindos novamente para a nossa terceira aula sobre o Estatuto dos Servidores de Montes Claros, em Minas Gerais. Aqui com vocês, o professor Gabriel Velasco, do IASE, o seu Instituto Aprendendo do Zero. Para você que está tendo contato conosco pela primeira vez, já te convido a se inscrever em nosso canal, ative o sininho para que você receba notificações dos próximos conteúdos que serão lançados no canal. Deixa aquele like que você nos ajuda bastante ao curtir o nosso conteúdo. Também compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso e você também fortalece o nosso canal. Legal? Então, bora para a nossa aula. Nós paramos no vídeo 2, que você pode ter acesso aqui no nosso canal, tá? Tem a playlist lá de todos os concursos. Lembrando que nós só trabalhamos leis municipais, tá? Os municípios do Brasil inteiro, nós estamos aos poucos aí lançando as leis orgânicas, Estatuto dos Servidores, Código de Postura, tá? Nós trabalhamos exclusivamente com leis municipais e tem muita gente dando feedback aí que fez diferença na prova, porque quando você nesse tipo de conteúdo, consegue acertar o maior número de questões, com certeza você terá uma melhor classificação, porque muita gente negligencia, tá? Lei orgânica, estatuto, e lembrando que nós não temos, tem muita gente que não tem nem conhecimento que existe lei orgânica e estatuto no município. Então, chega na hora da prova, se vierem 5, 6 ou até 10 questões, você errar uma questão, duas questões, você acaba indo lá para baixo. Ao contrário, quando você acerta, você se diferencia dos demais candidatos. Então, lei municipal é muito importante. E aqui a gente traz esse tipo de conteúdo exclusivo para você. Também a gente tem um e-book de questões para completar esse estudo, além do audiobook, que você pode acessar aqui no canal também, para você ouvir a lei toda, tá? E o estatuto todo, de uma maneira aí que você vai conseguir também se familiarizar mais com estas leis. Então, bora para a aula. A partir do artigo 91, a gente vai falar aí do servidor e as formas, tá? Ou aí, quando ele é afastado do cargo, tá? Então, vamos lá, 2 afastamentos. Artigo 91, o servidor será afastado do cargo para exercício de cargo de provimento em comissão, exercício de mandato eletivo, atividade político-partidária. Só quero chamar atenção aí para o inciso segundo, que existe um caso aí que ele não precisará ficar afastado, tá? Mas nós vamos ver posteriormente. Vamos partir aí da seção 2, do afastamento para exercício de cargo em comissão, artigo 92. O servidor investido em cargo de provimento em comissão da administração direta, tá? Lembrando a vocês que o cargo em comissão, sempre vou lembrar isso, é de livre nomeação e exoneração, fica automaticamente afastado do exercício de seu cargo efetivo ou função pública, quando durar o comissionamento, ou enquanto durar o comissionamento. Então, ele especifica aí, servidores em comissão da administração direta, portanto, ele não engloba a administração indireta. Do afastamento para exercício de mandato eletivo, nós temos que, no artigo 93, ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, aí ele já engloba a administração indireta, tá? Que a gente fala de autarquia fundacional investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Bora entender isso aí, Tratando-se do mandato federal, estadual ou estadual, ficará afastado do cargo. Primeiro ponto, primeiro inciso aí. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Então, ele é afastado e ele pode optar pela remuneração do cargo público ou do efetivo dele ou do mandato eletivo. Já investido no mandato de vereador, preste atenção aí na linha A. Havendo compatibilidade de horário, manter-se-á em exercício e perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo. Então, nesse caso aí, ele não é afastado.
Tendo compatibilidade horária, ele pode exercer os dois. Na linha B, não havendo compatibilidade, aí sim ele é afastado do cargo. Aí também vai ser facultado a ele optar pela remuneração. Beleza? Parágrafo único. Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Tá? Então, nesse caso aí, todas as vantagens, tá, do cargo durante o mandato eletivo será contado, tá? O tempo de serviço, exceto para que ele possa ser promovido por merecimento, até porque não terá como avaliar o servidor se ele está em mandato eletivo. Do afastamento para atividade político-partidária, o afastamento do servidor que se candidatar a cargo eletivo observará o que dispuser a legislação eleitoral. Presta atenção nesse ponto aí, tá? Não é legislação estadual, municipal, não. Observará a legislação eleitoral. No parágrafo único, configurada a fraude no afastamento de que trata o artigo, o servidor devolverá aos cofres públicos a remuneração que tenha recebido durante o afastamento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, seja elas qual forem. Das licenças, disposições gerais, já adianto aqui que tem licença que a remuneração é mantida, tá? Tem licença que não é com remuneração. Então, nós veremos aí esse rol e comentaremos cada uma delas. Então, primeiro, licença para tratamento de saúde, quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido de doença profissional. Também licença por motivo de doença em pessoa de sua família, por motivo de gestação, adoção, guarda judicial ou em razão de paternidade, para serviço militar, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, para acompanhar cônjuge ou companheiro. Então, vem comigo aqui. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por prazo superior a 24 meses, salvo nos casos dos incisos 5, 7, 8 do artigo anterior. Então, vamos dar uma olhada lá rapidinho de novo, no quinto, no sétimo e no oitavo. Então, olha lá. Quinto, para serviço militar, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato. Opa, perdão aí, gente. Para serviço militar, que é o quinto, para desempenho de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical e para acompanhar cônjuge ou companheiro. Exceto nesses três aí, ele não pode permanecer por mais de 24 meses, porque nesses casos aí ele poderá pedir a prorrogação. Nós vamos ver isso a seguir. Então, parágrafo único, fim da licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício do cargo. Vamos lá então, pessoal. A licença para tratamento de saúde é a primeira aí, artigo 100. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde por motivo de doença, acidente em serviço ou moléstia profissional, a pedido ou de ofício, a pedido do servidor ou de ofício, quando a administração entende, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração e pelo prazo indicado no laudo no atestado. Então, aqui nós já temos a primeira licença comentada aí, que não traz prejuízo à remuneração. Então, durante a licença, ele continuará recebendo a sua remuneração. E qual o prazo, pessoal? Tem prazo determinado? Não. É aí o prazo que foi indicado no atestado ou no laudo. Em qualquer hipótese, é indispensável para a concessão da licença a inspeção médica, tá? Até para dar veracidade. No artigo 101, a licença para tratamento de saúde é disciplinada em decreto. Então, é uma perguntinha que pode vir na prova, é bem objetiva, tá? Pode perguntar se a licença para tratamento de saúde é disciplinada em portaria, em lei específica, a gente já não vai cair nessa pegadinha, tá? Então, licença para tratamento de saúde é disciplinada em que? Decreto. Não esqueçam disso, tá? Anota aí no material de vocês. Seção 3,
Passando agora para a licença por motivo de doença em pessoa da família, essa aqui é sem remuneração, tá? Olha lá, ó, o servidor poderá obter licença por motivo de doença na pessoa de pai, mãe, filho, enteado, irmão, cônjuge ou companheiro, mediante laudo médico oficial e comprovação da necessidade de sua assistência pessoal e permanente. Então, deverá comprovar que existe essa necessidade. No parágrafo 1, ele fala exatamente sobre a remuneração, que será concedida a licença sem a remuneração. Já a licença a gestante, a adotante e a licença paternidade, ela acompanha a remuneração. Vamos dar uma olhada primeiro no artigo 103, que fala da licença concedida a servidoras restantes, que será por 120 dias consecutivos e sem prejuízo da remuneração. Então, nesse período aí, a remuneração dela estará garantida. No artigo 104, a gente fala sobre a licença pelo nascimento ou adoção de filhos. O servidor terá direito à licença paternidade. Então, aí, ao servidor, licença paternidade por 5 dias consecutivos. Partindo para o artigo 106, a servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 60 dias de licença remunerada. Então, o primeiro ponto aí do artigo 106, criança, quando for adotada, tá? Ou o servidor obtiver a guarda judicial e for de idade até 1 ano, a licença será concedida por 60 dias e remunerada. O parágrafo único vai trazer diferença de idade. Ó, no caso de adoção ou guarda judicial, se a criança tiver entre 1 ano e 6 anos de idade, o prazo da licença é de 15 dias. E aí também mantém a remuneração. Tá legal? Então, ó, até 1 ano, 60 dias com remuneração. De 1 ano a 6 anos, 15 dias. Também pode ir, que é com remuneração. Da licença para o serviço militar, no artigo 107. Ao servidor que for convocado para o serviço militar e outros encargos da Segurança Nacional, é concedida a licença com vencimentos e remuneração integrais. O servidor, quando desincorporado, reassume no prazo de 30 dias consecutivos o exercício de seu cargo. Se ele não o fizer nesse período, nesse prazo, como consta no parágrafo 3º, ele corre o risco de perder os vencimentos e a remuneração. Se excede esse prazo, aí ele pode ser demitido por caracterizar abandono do seu cargo, tá? Então, esse prazo aí e essas consequências podem acontecer se não fizer dentro do prazo. Bora partir para a licença para tratamento de interesses particulares, tá? É uma licença também que a administração pública concede ao servidor. Aqui consta no artigo 109, tá? Essa licença, primeiro ponto, pessoal, ela só é concedida a servidor estável, tá? Então preste atenção. A servidor estável será a critério da administração, não terá remuneração, essa licença é sem remuneração e será pelo prazo de 2 anos consecutivos, podendo ser prorrogado por igual período. Beleza? Artigo 110. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a interesse do serviço, que seria a critério da administração. Artigo 111. A concessão de nova licença somente ocorrerá após decorrido período de efetivo exercício igual ou superior ao da licença que o servidor gozou. Então, deixa eu explicar isso. Ele foi lá e pediu uma licença de 1 ano para tratar de interesse particular, ok? Beleza, ele ficou 1 ano de licença, voltou. Ele só poderá pedir uma nova licença para tratar de interesse particular se ele trabalhar 1 ano ou mais, tá? Na administração, porque será igual ou superior ao período da licença.
Artigo 112, não se considerará licença ao servidor que esteja sujeito à indenização de devolução aos cofres públicos, na condição de ocupante de cargo de provimento em comissão, salvo se requerer exoneração, até porque ele não estará exercendo a atividade, lá, até como comissionado. Então, lhe pedirá a sua exoneração. Que esteja respondendo ao PAD, tá? O processo aí administrativo. Beleza? Então, nesses casos, não concede licença para tratar de interesse particular. Na seção 7, a gente passa para a licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Bora dar uma olhada. Redação do artigo 113, que diz que poderá ser concedida a licença ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que? Servidor público, então esse é um ponto importantíssimo, tá? O cônjuge deverá ser servidor público, tá? E ele ter sido mandado para servir, tá? Em outro local. Então nós vamos dar uma olhada, ó. Mandado servir, independentemente de solicitação, em outro ponto do Estado, do território nacional, no exterior, ou quando for cumprir mandato eletivo, beleza? Então, esse ponto é importante. No parágrafo 1º, essa licença é concedida sem remuneração, tá legal? E vigorará pelo prazo de 2 anos, tá? Ah, mas ela pode ser prorrogada? Sim. Olha aí o parágrafo 2º. Fim do prazo a que se refere o parágrafo anterior, de 2 anos, de até 2 anos, melhor dizendo, de até 2 anos. Vai ser o prazo que ele requerer lá, tá? E persistir nas razões do afastamento, a licença poderá ser prorrogada, no máximo por igual período. E olha aí, ó, a sanção e somente poderá ser renovada após cumprido igual período de efetivo exercício. Essa é a mesma lá que a gente leu para interesse particular. Tá? Então, se for afastado 2 anos, ele terá que cumprir 2 anos para poder se afastar, para acompanhar cônjuge novamente. Tá? E aí, ó, a sanção, vamos dar uma olhada no parágrafo 3º, decorrido o prazo de prorrogação da licença. Se não tendo o servidor reassumido o exercício, poderá ser demitido por abandono de cargo, mediante processo administrativo. Então, vai passar pelo processo, onde é garantida a ele ampla defesa, aí ele poderá ser demitido se não voltar a trabalhar no prazo. Da licença para desempenho do de mandato sindical ou representação, é assegurado ao servidor o direito à licença para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical da categoria de servidor público de âmbito municipal, sem prejuízo da remuneração de seu cargo, tá? Então, aí, outra licença que ele é mantido a ele a remuneração, beleza? Para desempenho de mandato sindical. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargo de direção nas referidas entidades, até o máximo de 2 por entidade. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogado no caso de reeleição. Bem objetivo isso aí. Passando aí, vamos falar um pouquinho sobre a estabilidade, lembrando a vocês que a estabilidade, para você não confundir, ela acompanha, está diretamente ligada ao estágio probatório, porque o servidor só alcança a estabilidade depois de cumprido o estágio probatório, que é aquele período de avaliação do servidor, que nós veremos mais à frente. Então, olha lá, prazo para alcançar a estabilidade é de 3 anos, é exatamente o prazo do estágio lá. Vamos dar uma olhada aí, ó. Servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo. Então, vamos lá. Aí eu já tenho 2 informações, tá? Então, o servidor é o passo que vocês estão dando, é o caminho que vocês estão fazendo. Vocês estão se preparando para um certame público, tá? Um concurso público. Então, sendo habilitado no concurso, vocês serão empossados, tá? Tomarão posse, né? Entrarão em exercício e, após 3 anos de efetivo exercício, dentro da avaliação, vocês alcançarão a estabilidade, tá? No parágrafo único, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 116. O servidor público estável só perderá o cargo
em virtude de sentença transitada em julgado, quando não há mais recurso, tá? Mediante processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei assegurada ampla defesa. Professor, o servidor ele pode perder o cargo dele? Pode sim, tá? Em várias situações. Então, a estabilidade, é lógico, você vai ter como se defender, mas a estabilidade ela não garante ao servidor que ele pode fazer qualquer coisa. Tá legal? Das concessões. Vamos lá, pessoal. Sem prejuízo da remuneração, poderá o servidor ausentar-se do serviço, sem prejuízo da remuneração. Tá? No dia do seu aniversário, por um dia do ano, em caso de doação de sangue, um dia para alistamento eleitoral, 8 dias consecutivos em razão de seu casamento, 5 dias consecutivos em razão de falecimento, aí, ó, o rol cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, madrasta, padrasta, enteados, menor sob sua guarda ou tutela, 3 dias consecutivos em razão de falecimento de irmãos, avós, sogra, sogros, genros e netos. O direito de petição. O direito de petição é importante você prestar atenção aqui. Tem uns pontos aqui que eu gosto de explicar e chamar a sua atenção. Bom, artigo 119, aqui eu vou passando devagarinho, tá? É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo, tá? Em qualquer situação, você tem o direito de requerer aí a qualquer situação dentro da administração. O artigo 120, o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo, encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado o requerente. Tá? Então, esse requerimento, ele não é dirigido à autoridade a que você está submetido, tá? Não é. Ele é encaminhado através da autoridade que você é subordinado imediatamente, mas ele é dirigido à autoridade competente para decidir o seu pedido. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Pessoal, o primeiro aqui, a gente fala do requerimento aí sobre o direito de petição, tá? No artigo 120. Já no artigo 121, eu estou falando do pedido de reconsideração. Tá legal? Por quê? Já houve uma decisão. Tá legal? Então, quando há o pedido de reconsideração, ele é dirigido, tá? À autoridade que expediu, que proferiu a primeira decisão. E ele não pode ser renovado. No parágrafo único, o prazo para a interposição do pedido de reconsideração é de 15 dias a contar da data da publicação da ciência da decisão. Até porque você precisa, como diz aí, ter ciência, tá? Então, a partir da decisão, você tem 15 dias, tá? Para interpor um pedido de reconsideração da decisão que foi feita pela autoridade. O direito de requerer prescreve, ó, em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 5 anos para reclamação contra direitos estatutários, 120 dias nos demais casos, salvo quando o outro prazo for fixado em lei. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu chamar a atenção. 5 anos aqui, pessoal, tenho aí, ó, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 120 dias aqui, eu posso colocar aí suspensão, tá? Posso colocar aí advertência por escrito, tá legal? Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Tá? O pedido de reconsideração e recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição. Tá? Até porque, se ficar contando, tá? A prescrição, pode ser que finda o processo sem o pedido de reconsideração e recurso serem aceitos, julgados. Tá? Então, quando o pedido de reconsideração e o recurso tiverem cabimento, eles vão interromper a prescrição, que são esses tempos aqui.
São esses prazos, perdão, que nós vimos no artigo 123. Legal? A prescrição, no artigo 125, é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Tá? Guarda isso aí. Dos recursos. Das decisões, são cabíveis os seguintes recursos: de revisão extraordinária. O prazo para interpor recurso é de 15 dias a contar da publicação da ciência da decisão recorrida. Então, tem esse prazo aí também, que é de 15 dias para as decisões, nos casos das decisões, os recursos de revisão extraordinária. Cabe recurso de revisão, acompanhe comigo no artigo 127, do indeferimento do pedido de reconsideração das decisões sobre os recursos excessivamente interpostos. Então, vão caber recurso de revisão nesses 3 casos aqui do artigo 127. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. Tá vendo que nesse caso aqui, pessoal, diferentemente lá do pedido, o recurso aqui ele é dirigido à autoridade superior, imediatamente superior, a que expediu, tá, a decisão. Não vai mais para quem expediu, vai para o superior. Por quê? Porque é um recurso, tá? É um recurso de revisão. Parágrafo 2º, não cabe recurso administrativo contra ato ou decisão do prefeito municipal. Esse ponto aqui é importante, porque pode vir perguntando na sua prova exatamente isso. Então, ó, no recurso, decisão aí do prefeito municipal, tá? Perdão, no ato ou decisão do prefeito municipal, não cabe recurso. Bora para frente aí. Artigo 128, cabe recurso de revisão extraordinária ao prefeito municipal, nesses casos aqui: das decisões proferidas por secretário municipal, das decisões proferidas pelo corregedor municipal, tá? Então, aqui, nesses dois, quando essas duas autoridades aqui decidirem, tá, no processo, vai caber recurso a quem? Ao prefeito municipal. Lembrando que nós estamos falando aí de recurso de revisão extraordinária, tá? Professor, é muita coisa, sim, mas você pode rever essa aula, você vai fazer suas anotações aí e vai guardar essas informações. No parágrafo único, na hipótese do inciso 2º do artigo, que é das decisões proferidas pelo corregedor, o recurso poderá ser interposto pelo servidor, quando o corregedor houver denegado seu pedido, pelo secretário municipal, quando acolhido o pedido do servidor, tá? Aqui a gente falando o pedido que foi enviado ao corregedor municipal. Artigo 129. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Caso em que provido, os efeitos da decisão retroagirão a data do ato impugnado, que é lá quando houve a falta. São improrrogáveis os prazos estabelecidos neste título, salvo motivo de força maior. Belezinha? Fechamos aí essa aula. Vamos seguir para a questão da aula. Legal? Pausa o vídeo aí, como de costume. Responda a questão e nós voltamos com o gabarito e as explicações. Lembrando que várias dessas questões vocês poderão ver aí, resolver no e-book, tá? O link aqui na descrição do vídeo. O e-book de 100 questões, trazendo aí 70 questões, uma base de 70 de lei orgânica e 30 de estatuto, para você treinar bastante, porque é muito importante você treinar questões para o dia da sua prova aí. Então, vamos à questão. Marque a opção correta de acordo com o Estatuto dos Servidores de Montes Claros. A letra A, pessoal, cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, podendo ser renovada a critério da administração. Lembrando aí que eu quero a opção correta. A letra A, ela está
incorreta, né, pessoal? Nós vimos isso. Olha lá o artigo 121, no finalzinho ele fala o quê? Não podendo ser renovado, tá? Então, no artigo 121, a opção ela está toda certinha, só que no final ela diz assim, ó, podendo ser renovado a critério da administração, não pode ser renovado. Isso aí faz com que a questão melhor. A opção A, a alternativa A, esteja incorreta. Então vamos embora. Como eu quero a correta, esse não é o meu gabarito. A letra B. A servidora gestante será concedida licença por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Ok, certinho. Nós vimos no artigo 103 que é um dos casos, tá? Uma das licenças que mantém a remuneração do servidor e o prazo realmente é de 120 dias. Então aí, até aqui o meu gabarito, até aqui não, só se tiver uma contradição aí, o gabarito é a letra B. Mas bora analisar as demais, até para a gente contextualizar, explicar e saber onde tem um erro. A letra C diz que a licença para acompanhar cônjuge será concedida mediante pedido devidamente instruído. O seu vigor será de até 2 anos, além da garantia da remuneração. Opa, letra C, aí a alternativa C, ela se equivoca no seguinte: olha o artigo 113 como base, referência para a nossa questão, para a nossa alternativa, que o parágrafo 1º diz logo, ó, a licença será concedida o quê? Sem remuneração, tá? O prazo está certinho, tá? Pedido devidamente instruído está certinho, mas ele afirma na alternativa C que além de garantia da remuneração, não, tá? Aí a licença para acompanhar cônjuge não cabe a remuneração do servidor, legal? Letra D, alternativa próxima, o afastamento do servidor se candidatar a cargo eletivo, observará o que dispuser a legislação estadual e municipal. Opa, esse finalzinho aí eu cheguei a chamar a atenção também, base artigo 94, que o afastamento do candidato aí, ele observa o quê? Legislação eleitoral, não é legislação estadual, municipal, federal, nada disso. Então, esse finalzinho também torna a questão aí, a alternativa D, incorreta. Então, o gabarito da nossa questão aí ficou sendo a letra B de bola. Legal? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa terceira aula do Estatuto aí de Montes Claros. Lembrando a você que você já pode aqui na descrição do vídeo ter acesso ao e-book de questões. São 100 questões, vou repetir, 70 questões com gabarito e explicação da lei orgânica, 30 questões com gabarito e explicação do Estatuto do Servidor aí de Montes Claros. Você tem que fazer questão. Não adianta você só estudar, ler. Adianta sim, te ajuda, vamos colocar assim. Mas você fazer questões, assistir nossas aulas aqui, ouvir o audiobook, olha o material que a gente está disponibilizando para você. Tá? Então você aí vai ter um armamento pesado para a sua prova e vai se diferenciar dos candidatos que não estão estudando com a gente e não têm acesso a esse material. Então vai aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ter o link para as nossas redes sociais, vai ter o link para você adquirir o seu e-book de questões, vai ter o link para o audiobook também, tá? Pessoal, um forte abraço aqui do professor Gabriel Velasco, o IASE trabalhando para a sua aprovação. Nos vemos na próxima aula. Tchau, um forte abraço.